CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran. Estamos de volta com o CBN Campo Grande. Agora vamos falar de um assunto que é bastante conhecido, porém tem muitas dúvidas em relação a esse tipo de profissional. Vamos falar sobre coach. Mais e mais empresas buscam melhores resultados através de ganhos de produtividade e desempenho profissional, desempenho das pessoas, das lideranças, dos processos, da gestão como um todo. E sobre esse assunto, inclusive agora com os desafios da pandemia, nós vamos conversar com a Ana Paula Batistucci, que é presidente do ICF Regional de Mato Grosso do Sul. O que é o ICF? É o International Coach Federation, é uma federação internacional de coachings. E a gente vai entender um pouquinho, primeiramente, mais do que é o coach, como ele funciona e o que ele pode mudar, tanto na vida da pessoa, de um profissional, do executivo, ou então também nas empresas. Ana, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio CBN. Muito obrigada, Ginês, pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou Ana Paula Batistucci, sou presidente da International Coach Federation, capítulo regional Mato Grosso do Sul. E a ICF ela é a maior associação de coaches do mundo. Hoje nós somos em torno de 35 mil associados no mundo, estamos em torno de 140 países e a gente trabalha muito dentro de trabalhar a excelência do coaching profissional, atuando dentro de um processo de desenvolvimento pessoal e profissional. Nós cuidamos muito dessa questão da ética, trabalhamos dentro de um processo de competências. A ICF cuida muito dessa questão das pesquisas, da avaliação desse profissional que está atuando no mercado, avaliando esse profissional através de credenciais. Esse profissional, normalmente, ele é testado através das avaliações, existe todo um critério para avaliar a atuação desse profissional no mercado. Porque é muito importante, por exemplo, o coaching, por exemplo, ele bebe da fonte da administração, da psicologia, da filosofia e pega várias ferramentas. Agora, para você atuar no mercado, você tem que ter uma base. E essa base, a ICF, ela é muito criteriosa porque ela avalia as suas competências. Não é somente você aplicar uma ferramenta, porque um livro, ele traz uma ferramenta para você aplicar, mas você desenvolver uma competência de você fazer um bom acordo, você atuar dentro de um padrão de ética, você ter uma escuta, uma presença, você ter uma comunicação direta com o seu cliente, você ajudar a desenvolver ações. Então, assim, tudo isso faz com que nessas intervenções a pessoa que você está ali em parceria, ela pode avançar muito mais. Isso faz toda a diferença num processo de coaching, tanto no nível de desenvolvimento dessa pessoa pessoal, quanto no nível profissional. Ana Paula, a gente percebe, pelo menos nos últimos anos, de forma em geral, as pessoas começaram a falar mais sobre coaching. Não só pessoas buscando o apoio profissional, mas como pessoas oferecendo o serviço de coach no Brasil. Coach, traduzindo de forma literal, de forma rápida e simples, é um técnico, uma pessoa que orienta, uma pessoa que ajuda. E como que a gente pode avaliar esse crescimento hoje do número de coaches no Brasil em relação à qualificação, já que não há uma entidade ou governamental, existem entidades como o ICF ou outras entidades brasileiras que, de certa forma, tentam organizar o setor. Como a gente pode avaliar esse crescimento no número de profissionais ofertando serviços de coaching? Realmente, tem muitos profissionais hoje na área. Agora, é muito importante você avaliar da onde está vindo esse profissional, qual é a formação desse profissional, quanto tempo esse profissional investiu na formação dele, quais os resultados concretos que ele tem na formação dele. Porque assim, gente, às vezes as pessoas estão fazendo formação
e de uma forma muito simplista. E existe uma prática, existe uma vivência, existe uma questão interna que você tem que preparar. Isso que eu comentei antes da questão das competências, né? Porque não é só uma aplicação de ferramentas. Existe um aprendizado interno que isso faz toda a diferença num processo. Então, na contratação de um coaching, de um coach, né, para um processo de coaching, é muito importante você perguntar da onde esse profissional está vindo, qual foi a escola que ele fez, quanto tempo de formação ele teve, quais as empresas que ele atendeu, né, pedir referências concretas dessa pessoa. E aí você vai ter melhores resultados também. Então hoje, para a gente contratar um coach, por exemplo, um serviço de um coach, seja pessoal ou para uma empresa, depende muito de um critério do próprio contratante, né? Da pessoa que Sim. tem que selecionar qual é esse profissional. Sim, porque às vezes a pessoa nem sabe contratar. Às vezes ela vai mais pela oratória e ela não avalia fatos. Então, assim, avalie dados concretos, né? É uma boa, tipo assim, avalia de onde esse profissional está vindo. É muito importante, né? Qual é a experiência essa pessoa tem, né? Para quê? Para você também ter melhores resultados. Agora, Ana, deixa eu te perguntar em relação ao momento que a gente está vivendo, né? Que é o momento que as empresas estão preocupadas, tentando se adequar. Os profissionais, de certa maneira, estão tentando usar criatividade, usar visões que, né, é uma pandemia que mexe com a economia, mexe com as pessoas, mexe com as empresas. E qual que é o papel do coach? Como o coaching pode ajudar nesse momento dentro de uma organização? Bom, o coach, nesse momento, ele está sendo bem requisitado, né? Porque o que acontece? Primeiro, a gente vê um momento de muita vulnerabilidade das pessoas, né? E um coach, ele simplesmente vai ajudar a traduzir aquilo que você já sabe. Ele vai ajudar você a ter um equilíbrio maior nesse momento, porque o que eu vejo? O mais importante hoje, gente, é a gente ter o equilíbrio. Porque se a gente não conseguir estar aqui no agora, ter esse centramento, a gente não consegue ir adiante. Né? Esse planejamento do ser, quando você faz uma contratação de um profissional, esse contato que a gente tem com o nosso ser, de estar nessa presença, de entrar em contato com esse nosso sagrado, faz com que a gente desenhe melhor esse nosso futuro. Porque normalmente a gente acaba se contaminando com emoções negativas, com sentimentos negativos, com pensamentos. E isso não é legal, isso acaba atrapalhando a questão do nosso futuro. Então, se eu quero construir um futuro melhor, eu preciso estar muito bem alinhado comigo. E um profissional coach, ele ajuda a gente nesse processo de equilíbrio, principalmente nesse momento em que a gente está mais vulnerável. E até nesse processo da gente entender a ser até mais autocompassivo com a gente mesmo. Que a gente não, muitas vezes a gente até não está entendendo. Exatamente sobre isso, Ana. Eu acho que é o momento que todo nível de profissional, né, está refletindo muito, né, nesse momento, se testando muito. Uhum. Você já percebeu isso de alguma forma nas pessoas que você atende ou nas empresas que você atende? Talvez um pessimismo até exagerado ou uma desconexão com a realidade, porque a gente tende a pensar de forma muito negativa de tudo que a gente está vendo, mortes, né, pessoas isoladas, empresas com muitas dificuldades. Quer dizer, isso vai criando uma imagem na cabeça da gente que pode refletir, inclusive, no seu rendimento profissional. Né? Isso influencia muito, Ginês. Por isso que é importantíssimo a gente estar extremamente alinhado com o nosso ser, se proteger dessas informações negativas. Eu acho que existe uma diferença da gente se informar e se contaminar das situações, porque acaba ficando mais pessimista com tudo isso que está acontecendo. Existe uma crise? Existe. No entanto, vamos utilizar essa crise para aproveitar e visitar a nossa casa interna e fazer esse processo de renovação da melhor forma? Então, é esse o chamado. O chamado está para a gente rever o nosso propósito.
começando até, tipo assim, o que é importante para a gente? Porque quando a gente pensa em metas, em objetivos, o que vai ser daqui para frente, vamos começar pela nossa casa interna, que é a gente com a nossa família, quem tem as famílias, como que está a gente com a nossa família, a gente com o nosso trabalho. Então, é um momento muito especial. Então, atender esse chamado, não se contaminar e aproveitar essa oportunidade para fazer essa renovação, vai ser maravilhoso. Até você citou a questão interna, antes da questão profissional. E tudo tem que ter meta, né? E às vezes é hora de rever algumas metas por conta do momento. Sim, mas aprender a olhar para você. Porque assim, tem que ter um sentido maior, Ginês. Porque se eu colocar a meta, foi o que eu falei no início. Por exemplo, o coaching, se eu colocar uma meta só no intuito de ferramenta, não vai dar certo. Mas se eu colocar uma coisa no intuito do ser, daquilo que tem um sentido para mim, aquilo que é importante, aquilo vai dar certo. Né? Então, por exemplo, se a minha família é importante, eu construo metas para aquilo. Então, eu vou num outro sentido, eu vou definindo passos que construa para eu comunicar melhor com a minha família, para a coisa acontecer de uma forma melhor. O meu trabalho, ele é importante. Ou esse trabalho aqui, nesse formato, não funciona. De que forma eu posso atuar para que esse trabalho funcione de uma forma em que eu tenha um equilíbrio na minha vida pessoal e na minha vida profissional? Então, eu estou reavaliando dentro de um sentido, dentro de valores. E aí, a minha meta vai funcionar num sentido muito maior. Para que a gente só exemplifique as pessoas que estão aí nos ouvindo, quando eu falo, vamos citar meta pessoal. Um exemplo para que a gente consiga ser claro nessa meta e como chegar nela. Sim, por exemplo, uma meta pessoal, vamos colocar a família. Eu acho que isso está acontecendo muito, Ginês, está tendo muito conflitos nas famílias, questão de relacionamentos, né? Então, por exemplo, se eu quero melhorar um relacionamento com a minha família, é muito importante eu melhorar a forma como eu comunico com a minha família. Então, eu vou procurar comunicar de uma forma mais amena, eu vou evitar acusar, eu vou falar mais de fatos em vez de acusar o outro, para que gere menos resistência e a coisa flua melhor. É um bom modelo de tentativa desse momento, né? E até que a gente tá em casa, tem muito mais pessoas em casa, é uma forma de tentar rever alguns conceitos, inclusive. Sim. Eu conversei com a Ana Paula Batistucci, presidente do ICF Regional de Mato Grosso do Sul, que é o International Coach Federation, uma federação internacional de coaches. Falamos sobre a profissão, falamos sobre os desafios do momento e, importante, sobre a questão pessoal e também da família. Ana, muito obrigado pela sua entrevista aqui nessa segunda-feira. Eu que agradeço imensamente o convite, Ginês. Grande prazer. Tenha uma ótima semana. Obrigada por você também. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran.